Você já percebeu que o luto mais doloroso é o luto daquela pessoa que estava bem pertinho da gente? O luto de alguém que era querido, alguém que a gente pensava naquela pessoa. Seja um pensamento por conta de um cuidado que a gente tinha com ela, então era alguém a quem a gente tinha que dar um remédio, ou cuidar na hora de dar comida, era alguém quem eu estava ali ativamente cuidando mesmo, ou alguém de quem eu gostava muito, que vez ou outra eu pensava nela, seja para dar um presente, seja para ligar, para mandar uma mensagem. Então, normalmente o luto que ele mais dói é quando o luto é dessas pessoas, o qual a gente pensa nelas às vezes, seja para ter um cuidado efetivo, você está lá cuidando daquela pessoa, ou seja, para presentear, para trocar uma conversa, para trocar uma mensagem, para fazer uma ligação, mas você está pensando naquela pessoa. Quando acontece isso, a nossa mente ela tem alguém para pensar. Ela tem essa pessoa com quem ela vai fazer alguma troca, para quem ela tem que prestar algum auxílio, ou com quem ela vai trocar alguma informação, algum carinho, algum afeto. Independente da situação, o que acontece ali é uma troca de carinho, uma troca de afeto, de cuidado, de amor. Quando essa pessoa morre, a gente não tem mais aquela pessoa. Então imagina que essa pessoa morreu ou foi embora da sua vida, você não tem mais ela perto. A sua mente não consegue entender que aquela pessoa que você gostava tanto, que você cuidava tanto, que você zelava por ela, não está mais ali. E você entra em uma dor emocional, uma dor que não é física, que não é racional, é uma dor só que você sente. O que o cérebro entende? A pessoa não está mais aqui e isso dói. Eu não preciso trabalhar mais, então eu vou entrar em um descanso, porque não tem mais aquela pessoa que eu vou pensar, que eu vou telefonar, que eu vou cuidar. E o que acontece? A partir dali o seu cérebro entende que diminuir a atividade é entrar nessa dor. Então cada vez que ele diminui a atividade, ele entra nessa dor do luto, que é a dor da ausência, que é a dor da morte, a ausência de vida, a não vida, né? Então o que o cérebro faz? Ele começa a gerar uma atividade, a fazer com que você tenha muitos pensamentos, a fazer com que você não tenha sono, a fazer com que você fique sempre ativo, sempre em alerta, porque se ele diminui a atividade, então se ele entra nesse processo de ausência, se ele sai dali, se ele fica no luto, você sente a dor. E aí por isso que algumas vezes, que normalmente após passar um luto que é doloroso, ou um luto de alguém muito próximo, de alguém que a gente cuidava mesmo ali efetivamente, o nosso cérebro entra nesse processo onde a gente vai, se a gente estiver bem atento, a gente já começa a perceber a ansiedade no início, senão a gente chega a esse extremo de ter as crises de ansiedade de fato. Por quê? Porque o cérebro entende que parar é perigoso para ele, porque se ele para, você entra na dor. E para te proteger dessa dor, que é a dor do luto, que é a dor da ausência da vida, que é a não vida, ele começa a entrar nessa atividade constante para que você não desligue, para que você não entre em contato com essa dor. Independente da situação, né? Se foi por uma pessoa querida que você cuidava, ou se foi por alguém a qual você gostava muito, era uma pessoa muito próxima, a quem você tinha um carinho, um afeto, essa dor do luto ela precisa ser tratada no emocional, porque ela não está no seu campo racional. Então a sua mente gerou uma energia extra para resolver uma dor. Só que essa dor não está no seu campo da razão. Essa dor está no seu campo emocional. Em um corpinho que é responsável somente pelo que você sente. Então a dor do luto ela não é racional. Ela é uma dor apenas que a gente sente. É uma dor de ausência de vida, é uma não vida, né? E o seu cérebro não vai conseguir resolver essa dor. Então não dá para resolver com o racional uma dor que está no emocional. E por isso, um tratamento energético e espiritual vai ajudar muito você. Porque neste tratamento a gente vai estar trabalhando na causa real do problema. Seja no campo emocional, onde a dor começou, ou se você já vem nesse processo há mais tempo, no campo espiritual. Porque possivelmente,
Se você aí já viveu, já está há bastante tempo nesse processo, onde a sua mente está lá, muito ligada, querendo resolver esse problema, trazendo todo tipo de pensamento toda hora nesse lugar, possivelmente você já entrou também em um processo espiritual, e para resolver espiritual precisa tratar no espiritual. Saber com a cabeça não resolve o problema nem do campo emocional, nem do campo espiritual. Para resolver o problema mesmo, você precisa trabalhar efetivamente na causa, que é nesses outros campos e não através da sua racionalidade. Quando a gente trata nesse campo, o cérebro entende, o cérebro naturalmente vai diminuindo a atividade dele, e à medida que ele vai diminuindo, ele vai entrando nesse descanso, nessa não atividade, nessa não vida, e ele vai percebendo que não tem mais dor quando ele entra nessa não vida. E aí ele passa a entrar mais nessa não vida, porque ele percebe que não dói estar ali, ele não gera uma dor para você. Então ele consegue entrar nesse lugar de descanso, de sossego e cessar um pouco mais das atividades, porque neste momento você não tem mais aquela dor. E aí por isso a tendência é que a ansiedade vá diminuindo ao longo do tratamento, podendo aí até se esgotar, chegar no final do tratamento. Quer saber mais informações, entender mais sobre isso? Chama no direct ou no link da bio e